O vídeo de hoje deixará mais claro do que nunca que a esquerda brasileira e aqueles que, mesmo não sendo ideologicamente militantes, são seus apoiadores, porque lhes é mais conveniente, adoram fazer o povo brasileiro de trouxa. Começando com uma notícia diretamente relacionada ao segundo caso, o daqueles que declararam apoio a Lula e à esquerda porque era o mais conveniente para os seus próprios interesses. Você deve estar lembrado que Luísa Helena Trajano, a sobrinha da fundadora da Magazine Luiza, que assumiu a liderança da empresa em 1991, quando essa já possuía filiais em várias cidades no estado de São Paulo e Minas Gerais, apoiou Lula na última eleição presidencial. Olhando de forma superficial, parecia naquele momento um pouco incoerente que uma grande empresária apoiasse a candidatura de quem, nos discursos, diz incentivar a economia brasileira, enquanto ataca milionários e bilionários e na prática faz ainda pior, dificulta ao máximo a vida do empreendedor brasileiro. Normalmente, os únicos grandes empresários brasileiros que apoiavam o PT eram aqueles que, durante governos petistas, eram diretamente favorecidos, como donos de certas empreiteiras, por exemplo. Mas o tempo passa, as coincidências começam a aparecer e, para bons entendedores, meia palavra basta. Em março de 2023, Luísa Helena Trajano foi convidada por Alexandre Padilha para fazer parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo Lula, o famoso Conselhão. Mais tarde, a empresária posicionou-se a favor da taxação de compras internacionais de até $50, o que não foi nada além do esperado e também não foi exclusividade da esquerda e de seus apoiadores. Empresários como Luciano Hang, o dono da Havan, adotaram a famosa filosofia amigos, amigos, negócios à parte e defenderam a aprovação desse imposto. Mas nessa semana saiu uma notícia que mostrou que, para o caso de Luísa Helena Trajano, a defesa da aprovação dessa taxação não era apenas uma questão de competitividade, mas também de oportunidade. Por que apenas apoiar uma decisão que leva à elevação no custo para consumidores comprarem dos seus concorrentes, se você pode aproveitar dessa elevação para vender as mesmas coisas, mas ficando com uma fatia desse dinheiro? A Magalu fechou uma parceria com o AliExpress para vender produtos dos chineses no Brasil pelos dois marketplaces. Com o novo imposto e o novo acordo, olha só que situação maravilhosa é gerada. Os chineses continuam ganhando, o governo Lula ganha, a Magalu ganha e o único que sai perdendo nessa história é o consumidor, o povo brasileiro. E pior, enquanto acordos como esse são firmados nos bastidores, em entrevistas o discurso é completamente oposto. Em 2022, a UOL, Luísa Helena Trajano disse: "Olha, se socialista é quem é a favor da igualdade social, sou socialista desde os 10 anos. Ela finge que é verdade e o povo brasileiro finge que acredita. Quer dizer, infelizmente, uma grande parcela acredita mesmo. Mas não se preocupe, pois o papel de palhaço do povo brasileiro não acaba por aí. Participando de um fórum de estudantes brasileiros na Universidade de Oxford, no Reino Unido, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu mais uma vez a regulação das redes sociais. Veja a argumentação dele. É que o ódio, a desinformação, o sensacionalismo, a agressividade, a ofensa geram muito mais engajamento, tragicamente, do que a fala moderada, a busca pela verdade possível, ainda que plural. E o modelo de negócios das plataformas vive do engajamento, vive da quantidade de cliques. Portanto, há um certo incentivo perverso a disseminar o que não é bom, porque o que é bom traz mais receita. Eu não estou dizendo que uma ou outra faça a isso, mas o incentivo é esse. E por isso que você tem que regular. Quer dizer, se o incentivo natural é negativo, você precisa ter um contra-incentivo para as pessoas não fazerem isso. Porque senão o mundo vai desabar num abismo de ódio, de desinformação, de mentiras, porque isso é que traz engajamento. Portanto, o mundo vive, todo o mundo democrático, vive a dificuldade de se estabelecer essa fronteira. Porque por trás do biombo da liberdade de expressão, que é muito importante, muitas vezes seja um modelo de negócio que ganha dinheiro com a disseminação do ódio, com a disseminação da informação. E aí você tem que ter um desincentivo para que isso não
aconteça. Ele tem razão ao dizer que um discurso mais agressivo gera mais engajamento nas redes sociais do que um discurso mais moderado. O problema é que para ele e seus colegas ministros do Supremo, tudo tem sido considerado como um discurso agressivo. Qualquer crítica ao trabalho deles tem sido chamada de discurso de ódio. Qualquer informação diferente da versão da narrativa utilizada por aqueles que estão no poder é chamada de desinformação. Agora, olha como a situação piora ainda mais. Veja essa cena de Luiz Roberto Barroso nessa mesma viagem ao Reino Unido, cantando ao lado de estudantes brasileiros. A verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. Vamos, Brasil, todo mundo! Loucura dizer que não te quero, pois as aparências não são das evidências, mas aquele me mentindo, se eu não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo. É óbvio que todo ser humano tem o direito de ter os seus momentos de lazer, de descontração, mas também é óbvio que uma pessoa pública precisa ter cuidado com aquilo que se torna público, ainda mais quando se trata de uma pessoa que ocupa um cargo tão sério e importante quanto de ministro do Supremo Tribunal Federal. Pior ainda no caso de Barroso, que é o atual presidente da corte. Seja bem sincero, você acha adequado que um ministro do Supremo Tribunal Federal, alguém que tem o poder de condenar a mais de 17 anos de prisão, pessoas que praticaram vandalismo em Brasília, alguém que tem o poder de anular condenações decididas por juízes de 3 instâncias diferentes, se comporte dessa forma em público? E no caso de Barroso, essa está longe de ser a primeira vez. Só que se eu digo que eu acho ridículo uma postura como essa, vinda de um ministro da Suprema Corte, a minha opinião hoje é chamada de discurso de ódio, é chamada de ataque à instituição democrática. Eu posso ser incluído em um inquérito no Supremo Tribunal Federal por estar fazendo incitações. Agora me diga você, como cidadão brasileiro, eu preciso ainda ter um nariz redondo e vermelho para ter cara de palhaço? E caso você ainda não tenha se convencido disso, me permita mostrar aqui mais um exemplo. Quando queimadas eram registradas em regiões como a Amazônia ou o Pantanal durante o governo anterior, a culpa era atribuída ao governo. Artistas militantes se mobilizavam para fazer acusações para que o povo brasileiro ficasse ciente dos absurdos que aquele governo estava fazendo. Aliás, até mesmo depois do início do governo Lula, a gestão anterior ainda levava a culpa pelas queimadas durante o governo Lula, como as acusações feitas por Marina Silva em 2023. Só que agora, depois de 1 ano e meio de governo, até mesmo dentro da lógica esquerdista já está ficando ridículo colocar a culpa ainda no governo Bolsonaro. Diante disso, a postura da ministra do Meio Ambiente no governo Lula, Marina Silva, passou a ser de que os atuais incêndios no Pantanal são fenômenos que estão acima da capacidade humana de controle e que a culpa disso não é do governo, é da sociedade. Desde o início de maio que nós já estamos em uma situação de pronta ação. Infelizmente, o fenômeno é incomparavelmente maior do que a capacidade humana de conter esses processos. É uma estiagem prolongada, a bacia está em escassez hídrica severa, o Pantanal não tem atingido seguidamente a cota de cheia, assim como os rios da Amazônia. Então, nós temos que nos preparar para o problema da mudança climática, não é só o governo. Quem tem que se preparar é o conjunto da sociedade. Isso, infelizmente, é o novo normal. E nesse novo normal, é preciso que as pessoas tomem consciência de que não estamos agindo apenas repetindo o passado. As pessoas renovando pastagem usando fogo, ou fazendo queima controlada, para fazer abertura de plantio ou qualquer que seja a atividade. Nesse momento é fundamental parar de usar fogo para qualquer coisa. E nesse período não tem incêndio por raio. O que está acontecendo é incêndio por ação humana. Portanto, está na mão das pessoas, na mão de cada um, evitar que isso possa continuar se alastrando.
Como é malvado o povo brasileiro, não é mesmo? Durante o governo Bolsonaro, éramos todos anjinhos sendo vítimas de um governo opressor e irresponsável. Agora, no governo Lula, passamos a ser os vilões, até mesmo criminosos. Somos culpados por aquilo que acontece e que pode prejudicar a imagem de um governo que é tão bom para o Brasil. Tem como ser mais hipócrita do que isso? Se você gostou desse vídeo, recomendações de outros aqui do canal aparecerão na sua tela. E se você quer receber os novos vídeos publicados por aqui, se inscreva e ative o sininho de notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.